Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheili Calef de Leon. Senti falta de um sobrenome do meio, sabe? Porque você fala Marcela Ponce de Leon, eu falei, eu sou a Sheili Calef de Calef mesmo. É só Sheili Calef mesmo? Só Sheili Calef mesmo. Olha só, meu nome tem mais um nome no meio. Ah, meu Deus. Vamos fazer uma votação. Que nome vocês acham que Marcela Ponce de Leon tem no meio? Antes do Ponce de Leon, o que tem? Marcela Adriana Ponce de Leon. Marcela Juliana Ponce de Leon. Marcela Joaquina. Não é nome composto. É sobrenome mesmo. Mas a gente não tá aqui pra descobrir qual é o meu sobrenome, a gente tá aqui pra poder contar mais um fato surreal, não é mesmo, Sheili? Nossa, se você diz assim com tanta seriedade, eu vou acreditar. É que hoje a Terezinha não veio, hoje eu tô séria. Todo mundo que conta a história tá séria, vocês já perceberam, né? Quando eu tô séria pra contar a história, ela fica zoando. Agora ela tá séria pra contar a história dela, eu vou atormentá-la. Vou atormentá-la, vou atormentá-la. Antes de me atormentar e fazer com que o ouvinte desse podcast fuja desse feed, conta pra essa pessoa como é que funciona o podcast, porque daí ela fica. Aqui você manda a sua história e a gente conta como se fosse nossa, e você escolhe uma história bem surreal, daquelas que você não conta pra ninguém, ou daquela que você só conta na mesa do bar depois que você já bebeu um pouco, aquela sua história especial que você sempre conta pros seus amigos quando você quer impressionar as pessoas, a gatinha nova que você conheceu, o gatinho novo que você conheceu, aquela coisa e tal. E aí você manda pro nosso e-mail bfsurreais@gmail.com. Posso te atormentar agora? Fala de novo o e-mail. bfsurreais@gmail.com. Em caso ainda exista dúvidas, Sheili, de quem que a gente conta histórias aqui? Mulheres. É muito bom explicar, gente. Homens que nos mandam histórias dizendo, eu tenho uma história linda, queria que vocês contassem. Eu nem sei como responder. Eu e Marcela, a gente manda uma para outra e fala assim, o que a gente faz com essa informação aqui, meu Deus do céu? No caso, nós contamos histórias de mulheres, no caso. A gente já contou histórias de homens em uma série especial que aconteceu em abril do ano passado. Era uma campanha do Dia da Mentira, ano passado, 2019, para quem não sabe. Então, se você quiser, você pode voltar algumas casinhas e escutar esses episódios extras. Mas não custa dizer, mais uma vez, de que esse episódio contém assunto que pode ser sensível para algumas pessoas. Vamos pro caso de hoje? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós. Compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. onde o assunto é a vida e o detalhe surreal. Essa história que eu vou te contar, ela aconteceu no período assim, logo depois de eu me graduar. Eu fiz faculdade de Direito e quando eu terminei a faculdade eu já emendei o cursinho para poder prestar aquele exame da ordem dos advogados, sabe? Que todo advogado precisa fazer para poder depois ser um profissional, né? Exercer a profissão. Sim, tipo uma prova, né? Que todos têm que fazer. Não adianta você estudar, você tem que fazer as provas. Não. Terrível, terrível, terrível. E eu fiz até cursinho. Então eu trabalhava nessa época, trabalhava das 7h30 da manhã às 6 da tarde. E eu entrava no cursinho às 6h30 da noite e saía 11h30, meia-noite do cursinho. Era puxadíssimo. Mas eu sabia que a minha vida ia ser desse jeito ali pelos próximos 3 meses, porque eu peguei um cursinho de 3 meses, eu estava muito focada no exame da ordem e era isso que eu queria fazer. E estava tudo bem. Pra você ter uma ideia, eu tinha meia hora entre sair do trabalho e ir pro cursinho e comer alguma coisa antes de assistir a aula. E quando eu chegava em casa, que já era meia-noite, normalmente eu fazia um lanche, tomava um banho e ficava fazendo os exercícios. Então eu ia dormir mesmo lá por umas 3 horas da manhã. Nossa, e é aquela época que a gente vive de pastel, né? O que você come em meia hora saindo de um lugar e indo pro outro? Uma porcaria que você vai encontrar no meio do caminho. É foco, chama foco, amiga, é importante. Super foco. Foi fundamental para eu conseguir passar no exame da ordem, mas me consumiu, assim. Até depois eu tive uma questão de estafa mental, mas não é um caso que eu vou contar agora. Esse eu te conto uma outra ocasião, assim. Tá. O que eu quero te contar é que nessa rotina que eu tinha aí de segunda a sexta, das 7h30 até mais de meia-noite, numa sexta-feira, que eu tava saindo do cursinho e voltando pra casa, eu tava dirigindo no meu carro, e nesse dia em específico, eu decidi que eu não ia ligar música e nem podcast. Eu gosto de ouvir podcast, tem um podcast muito bom que eu escuto sempre, que é o Baseado em Fatos Surreais.
Mas nessa ocasião eu não queria escutar nada, porque eu tava com a minha cabeça muito cheia, assim, tava muito cansada. Então eu fui em silêncio. Eu só queria chegar em casa, sabe? E descansar. Ai, sei, eu gosto de silêncio. Muitas vezes eu fico em silêncio, não tem muita música na minha vida, assim, eu preciso deixar os pensamentos se organizarem e tal. E apesar de ser sexta-feira, no sábado, no dia seguinte, eu tinha cursinho de novo. Então eu ia ter que acordar às 6 horas da manhã de qualquer jeito e fazer minha maratona de sábado também. Mas enfim, eu estava dirigindo em direção à minha casa e num determinado momento eu escuto alguém chamando meu nome. Só que eu estava dirigindo com o carro com o som desligado e as janelas fechadas e eu estava sozinha no veículo. Mas você estava perto da sua casa? Não entendi. Você estava passando perto da sua casa nessa hora? Eu estava a caminho de casa, estava em direção à minha casa. Mas já estava no seu bairro? Tava mais ou menos na metade do caminho, assim, né? Que não é muito longe, né? Eu moro no interior, então as coisas são pertinho, assim. Eu não sei exatamente se estava no bairro, mas eu tava pertinho de casa, assim. Mas não tão pertinho. Pertinho mesmo, um pouquinho mais pra frente, aconteceu outra coisa. Então, nesse momento, quando eu tava na metade do caminho, eu escutei uma voz chamando meu nome. E eu achei estranho, né? Eu até, assim, sabe, por instinto, você até vira, assim, pra trás, né? Até vira a cabeça pra trás pra poder olhar, pra ver se tem alguém no banco de trás, pra ter certeza, né? Mas eu sabia que não tinha ninguém comigo, enfim. Falei, eu tô cansada, tô imaginando coisas, né? X. Passou mais um pouco, aí quando eu já tava mais próxima de casa, eu senti um sopro quente vindo, assim, na direção da minha orelha direita. Então tá, você ouviu o seu nome quando você estava indo em direção à sua casa, como se alguém tivesse te chamado. E só isso, você só teve essa sensação. Você falou, nossa, alguém me chamou e não viu ninguém. E você estava em velocidade no carro. E aí, um tempinho depois, você sentiu uma cafungada. Mas não foi só uma cafungada. Tipo, foi um quente na orelha, que na mesma hora, a orelha começou a arder e queimar. Tipo, foi assim, parecia que tinha um fogo invisível na minha orelha, assim... sabe? Tipo uma chamuscada de maçarico, assim, sabe? Foi um negócio potente, assim, vum. Tipo um problema no ouvido, talvez? Não, fiquei com aquela sensação esquisita, daquele quente na orelha do lado de fora. Aí eu cheguei em casa e eu tava sozinha. Eu moro com os meus pais e com meu irmão mais novo. Nós somos 4 em casa. Mas nessa noite eu tava sozinha. Porque meus pais e meu irmão tinham viajado. E eu não fui com eles, obviamente, por conta da minha rotina, porque eu tinha cursinho no dia seguinte, enfim, eu tava focada ali no meu plano de passar na OAB. Então eu tava sozinha. E pra mim isso nem é um problema, assim, sabe? Eu gosto de ficar sozinha em casa, até porque é um momento de autoconhecimento, assim, sabe? Um momento que eu fico eu comigo mesma, eu aproveito aquele espaço. Se bem que nessa época eu não tava tendo muito tempo a pensar, né? Porque eu chegava em casa e já ia fazer meu lanche, tomar meu banho e fazer os exercícios, né, do cursinho. E foi o que eu fiz. Entrei em casa, tomei meu banho, fiz um lanche na cozinha, fiz os meus exercícios e quando eu fui me deitar, já era mais ou menos umas 3 horas da manhã, como sempre. Eu dormia muito pouco nessa época, né? E aí eu me deitei, chamei minha cachorrinha, porque minha cachorrinha sempre dorme comigo, no meu pezinho, assim, sabe? Ela é super companheira, muito querida. Ela veio, deitou pertinho de mim e me deitei. Eu tava deitada, assim, de barriga pra cima, tentando dar uma relaxada pra começar a dormir, né? E aí, eu escuto um barulho no corredor e a minha cachorra dá um latido, que é aquele latido meio gritinho, quando você machuca. É tipo isso. É bem agudo e de dor, assim, tipo, sabe quando você pisa na patinha, ou quando machuca, ou quando, era uma coisa de dor. E ela saiu e foi correndo pro quarto dos meus pais, que não estavam em casa, mas enfim, ela correu e saiu do quarto. E aí eu falei, nossa, que estranho. E continuou ouvindo esse barulho de passos. E aí eu vejo uma figura de semblante que parecia um homem, de meia idade mais ou menos, literalmente com sangue nos olhos. E essa figura veio andando em direção à minha cama, colocou as mãos sobre os meus pés. Minha Nossa Senhora. Foi caminhando pelo meu corpo até a minha testa. Caminhando com a mão, você diz? Ou andando em cima de você? Com a mão. E aí na minha testa, quando chegou com a mão na minha testa, ele se aproximou e soltou uma baforada bem quente, assim. Forte e quente, intensa, mas era lento e intenso, sabe? Bem quente. Na minha cabeça, bem na testa. E aí depois foi voltando até os meus pés de novo, virou as costas e saiu do quarto
só que pela parede dessa vez. E foi embora. Próprio capiroto. Um homem como? Como é que era esse homem, gente? Era um homem de meia idade, meia estatura também. Pra você é um homem normal, só que quando você diz sangue nos olhos, assim, saía sangue, tava escorrendo sangue? Era o olho avermelhado, sabe? Não tava escorrendo sangue, mas tinha sangue nos olhos. Tipo, o olho tava vermelho, assim, sabe? De sangue. E era um homem que eu nunca tinha visto na minha vida. E você ficou paralisada? Você não se mexeu? Nem um segundo, assim, você ficou Não, eu fiquei paralisada? Eu tava deitada de barriga pra cima, com as mãos, assim, praticamente em shavasana, né? Na postura que a gente faz a meditação, assim, no final da yoga. E eu fiquei daquele jeito, assim, meio paralisada. Mas eu até tentei, na hora que ele tava passando as mãos, até tentei fazer uma oração, porque eu tô acostumada a fazer oração com a minha mãe, sabe? Mas eu não conseguia, a voz não saía da minha boca, assim, eu não conseguia dizer nada. Sabe quando você fica meio paralisada, assim? Você sabe se você tava dormindo ou tava acordada? Eu tava acordada, tinha acabado de deitar pra dormir. Tava acordada. Ai. Porque às vezes a gente tá sonhando achando que tá acordado, não consegue falar, é um desespero, né? Passou uns minutos, assim, a minha cachorra voltou, eu tava muito cansada. Eu acabei dormindo, muito mal, porque 6 horas da manhã eu tive que levantar pra ir pro cursinho. E aí eu fui pro cursinho e eu até pensei, eu vou ligar pra minha mãe na hora do almoço pra saber como é que estão as coisas lá, que eles estão viajando e tal. E quando deu a hora do almoço, porque eu tinha cursinho sábado o dia inteiro, né? Então foi um intervalo. Nem deu tempo de eu ligar pra minha mãe, porque o celular tocou, já era ela me ligando. Ah, mãe, tudo bem? Aí, como é que tá e tal? Ai, filha, eu tô te ligando porque eu tive um pesadelo essa noite. E eu fiquei muito preocupada com você. Adivinha o que foi que ela sonhou? Que tinha um homem totalmente estranho na sua casa, não? Sim. A minha mãe sonhou que um homem foi me visitar durante a noite em casa. Quando ela me falou isso, nós duas ficamos assim, mãe, você sonhou, e aí eu contei pra ela o que eu tinha visto, e aí nós fizemos uma oração, eu e ela juntas ali naquele momento, e eu até esqueci de comentar com você, né, mas eu acordei naquele dia, eu tinha dormido muito pouco, com muita dor de cabeça. Eu até tomei café, tomei uns remédios que de vez em quando eu tomo, assim, uma dipirona, um Tilenol pra ajudar na dor de cabeça, uma dose extra de cafeína, né, mas, nossa, não passava essa dor de cabeça de jeito nenhum, e era uma dor que doía e queimava, sabe? Mas naquele momento que eu conversei com a minha mãe e eu e a minha mãe a gente começou a fazer oração, aquela dor de cabeça passou. Nunca mais esse homem veio me visitar ou a minha mãe teve um sonho parecido. Você ficou até com dúvida se eu estava acordada mesmo ou se eu estava dormindo. Eu acho que, como a minha mãe teve exatamente o sonho daquilo que eu vi, não dá para ter muita dúvida, né? Acho que nem importa se eu tava sonhando ou se eu tava acordada, porque foi a mesma coisa. Eu só sei que foi horrível. Foi a noite mais surreal que eu tive. Ai, credo, gente. Até que não me assustei tanto. Não? Mas imagina, a pessoa... eu fiquei pensando se ela estava acordada ou dormindo pela coisa de tentar se mexer ou tentar rezar e não conseguir. Da paralisia do sono, né? Quando você tem aquela sensação que você tá sonhando, mas você acha que tá acordada. Aí você quer gritar e nada acontece. Tipo, você grita e a voz não sai. Você senta, mas na verdade você tá deitada. Nossa, é um desespero tão grande, né? É muito ruim isso. E eu fiquei assim... Vamos abrir esse mês medonho aterrorizando as pessoas. Foi assim que você ficou, Marcela. Você ficou com medo porque você tem medo dessas coisas, né? Tenho medo. Eu já falei várias vezes aqui nesse podcast de que eu também já vi várias coisas várias vezes. Assim, nunca encostaram em mim. Ainda bem. Mas eu já vi várias coisas, mas eu também não deixava de dormir na minha casa por conta disso, entendeu? Eu sou daquela que às vezes, tipo, fecha a porta e sai correndo até o outro cômodo, sabe? Porque tem medo de escuro. E a heroína que conta essa história não é esse tipo. Tipo, ela não saiu correndo, ela não tem essas coisas, entendeu? Tipo, sim, ela fez uma oração, ela dormiu, corajosíssima. Eu sou medrosa, é verdade, eu sou bem medrosa. Shaylee sabe que eu sou bem medrosa, com escuro, com essas coisas, né? É verdade. Heroína, você é muito corajosa. Mas não importa se você é medrosa ou não, se você vê uma coisa dessa na sua casa,
O que você faria? Você ia ligar pra alguém? E sabe o que eu faço quando eu sinto uma coisa assim? Já aconteceu, faz muito tempo que eu não tenho esse tipo de coisa, mas já aconteceu de eu sentir ou uma presença, ou achar que tem alguém em casa, ou mesmo ver uma coisa que eu acredito que é um vulto, eu levanto e acendo as luzes. Sempre assim. Numa indecisão do tipo, eu vou acender a luz, se for um ladrão, ele vai ver que eu tô acordada, é pior ou é melhor? Mas eu saio acendendo todas as luzes da casa, dou aquela investigada geral, Sei. então acho que eu faria isso, eu ia dar um jeito de acender uma luz, tipo... Você faz exatamente como o personagem dos filmes de terror, né? Que tipo, ouve um barulho na casa, a pessoa levanta e vai até o lugar, porque você sabe que ela vai morrer, né? Ou vai ser atacada, alguma coisa assim. Entendi. Eu sou essa, vou lá morrer junto com a pessoa que vai me assassinar. É o personagem que vai morrer já logo em seguida. Entendi. Sou eu mesma. Ai, eu não aguento, não consigo dormir. Não, eu fico trancada. Acendo a luz, fico trancada e ligo pra alguém, assim. Se eu não dou conta, imagina, eu não saio do lugar até aparecer uma luz. Mas pode ligar pra mim. Aí eu vou lá e te salvo. Ligo pra você então, Sheili, pode deixar. Você que está escutando esse podcast está de testemunha que a Sheili jurou de pé juntinho. Não, meu pé não tá juntinho. Não tá juntinho, tá separado, é verdade. Eu tô vendo na gravação. Se você quer ver também, corre lá no nosso Instagram, no nosso YouTube pra assistir a gravação surreal deste episódio, com direito a filtro do Instagram aterrorizante de Halloween. Eu resolvi contar essa história hoje pra gente começar outubro, né? Outubro dos casos aterrorizantes, casos de medo. A gente já tem ouvintes que chegaram no Baseado em Fatos Reais por conta desses casos, né, Sheili? Lembra que a gente até conversou sobre isso? Total. Mas sabe que você tava falando e eu lembrei que hoje aconteceu isso com a minha mãe. Eu acordei e tinha uma mensagem dela. Você tá bem? Eu quase não falo com a minha mãe, não sou essas filhas que fica, sabe, dando satisfação. Ela fala, liga, eu esqueço. Aí eu já fiz uma chamada com ela. Aí ela falou que ela lembrou de mim. Não, foi ontem de manhã, não foi hoje não. Mas ela disse que ela sonhou comigo. Que eu tinha virado um bebê, que ela tava me dando banho, me cuidando, numa roupinha que eu tinha na época que eu era bebê. E eu tava, ao mesmo tempo, eu tinha acordado de um sonho em que eu estava cuidando de um bebê também. A minha mãe é dessas bem bruxona. Já falamos disso aqui também em episódios, é bem bruxona. Tô até agora tentando entender, gente. Se alguém manjou de sonho, pode me falar, porque alguma coisa tá acontecendo. Não sei o que é. Sempre que alguma coisa acontece na minha vida, minha mãe liga pra mim. Tá vendo? Me manda uma mensagem. Começou o outubro surreal. E se você tem uma história pra contar, se for de terror, aproveita que agora é a hora, sua chance de mandar. Se não for de terror, pode mandar também, que a gente vai amar receber, ler, responder, ouvir, conversar com você. A gente ama fazer esse podcast, não é, Sheili? Exatamente. A gente ama e a gente consegue fazer ele porque a gente tem a colaboração de vocês. Muitas pessoas entram lá em bfsurreais.com.br/contribua. Olha aí, é que eu senti uma baforada enquanto eu tava falando, Fiquei gente. até arrepiada agora. E apoiam o nosso podcast. Vamos ler aqui o nome desses apoiadores maravilhosos. Bárbara Murakawa, Brenner Pacelli, Bruno Kimura, Cíntia Matos, Fernanda Galdino, Gabriela Coelho, Gisele Cabreira, do PD Fotógrafa, @PDFotógrafa. Ela é polidense e fotógrafa de polidense. Pensa, gente, que coisa mais especializada. A Heloísa Takats, o Hugo Ballarini, a Júlia de Paiva, do Veste Jeans BR. Ela tem uma marca de jeans infantil. A Juliana Marques, o Kaique Novaes, a Laís Norte, o Leandro Yamaguchi, a Letícia Santos, Luciana Machado, Manuela Braga, Mariana Diniz, Mariana Foster. Marta Batilli, Max Nunes, Melissa Costa, Pablo Vasques, Pietro Moreira, Regina Guimarães, Renato Chiquito, Rodolfo Souza, Rosiana Roecker, Amanda Franco, Amanda Magalhães, Ana Terra, Andrew Homrich e Arthur Peixe. Tem que deixar isso na edição, gente, porque são os desafios. Aquele nome que a gente falava errado, eu falei certo? Rosiana Roecker. Rosiana Roecker. E Samara Cris Marques, muito obrigada. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer um episódio só de nomes de Vamos apoiadores, fazer. só pra agradecer cada um especialmente. A Rede Geek faz isso, eles fazem um episódio só pra falar com os fãs. Sim, só que sabe o que a gente faz? A gente fala com os fãs direto nos Zaps. Porque se você apoia o Baseado em Fatos Reais, você pode vir conversar com a gente. Então, a gente troca figurinhas de verdade, literalmente. Literalmente. Conversa sobre o tempo, manda bom dia. Não manda bom dia não. Esses dias a gente estava conversando sobre a participação do Rodolfo no podcast da nossa amiga Camila Cabete, o Disfarces. Muito legal, estamos para conferir. Então vem ser um chuchu real. Porque
Porque quem tá lá chama Chuchu Reais. A gente tá fazendo votações pra decidir como a gente vai chamar essa comunidade Sussu Real. E até O próximo caso surreal. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.